Bem, boa noite. Nesta aula a gente vai discutir um pouco mais aprofundadamente o ciclo de vida das samambaias e licófitas, né, desses dois grandes grupos, tá? Antes eu vou contar um pouquinho da história que o Moran traz no livro dele, História Natural das Samambaias, porque a grande busca que se fez até um tempo atrás, claro, século passado, né, o retrasado, era procurar a semente das samambaias, tá? Vejam o que traz o livro, né? E Henrique IV, de Shakespeare, Falstaff, o príncipe Hal e Poins planejam roubar um rico mercador que se dirige para Londres nas horas penumbrosas do fim da madrugada. Como necessitam de ajuda para o assalto, um dos capangas tenta persuadir outro ladrão a juntar-se a eles. Ele diz ao larápio: Fique certo de que roubamos como um castelo. Temos a receita das sementes das samambaias. Ficamos invisíveis. Ao que o ladrão responde: Pois sim, juro que devem mais a noite do que as sementes, nessa história de ficarem invisíveis. Por que essa história, né? Porque, como não se via semente de samambaia, se acreditava que elas eram invisíveis. Tá? Por isso que eles diziam que eles tinham a receita das samambaias para ficar invisíveis. Né? Então havia uma crença, né, de que as samambaias possuíam sementes. Tá? O Totterford, que a gente já discutiu na história da botânica, né? A concepção daqueles que acreditam que todas as plantas têm sementes é baseada em conjecturas extremamente razoáveis, tá? 1694. Acreditava-se que as sementes eram invisíveis, pois ninguém nunca tinha visto e nunca vai ver, né? E a semente somente poderia ser coletada a 0 hora do dia de São João, na noite mais curta do ano, no exato momento em que ela caísse da planta. Então preparem-se, né? São João daqui a umas semanas, né? Na noite mais curta do ano, vocês podem procurar no momento que ela cair da samambaia, tá? E como é que se coletava uma semente de samambaia que ninguém nunca tinha visto, né? Tinha que tomar um pouquinho de cuidado com esses seres aí, né? Tinha que empilhar 12 pratos de estanho sobre uma folha de samambaia e a semente passaria pelos 11 primeiros pratos e ficaria presa no último, tá? Então essa era a forma. Se você não achasse nada, é porque os doentes e fadas foram mais rápidos do que você. Né? Então quem vier com a semente de samambaia está aprovado na disciplina, né? Já entenderam que não tem, né? Bom, essa busca pela semente resistiu por muito tempo, né? A dúvida era se o pó, né, o que está aqui embaixo dessa folha, por exemplo, né, os esporos, seria um pó a semente ou um grão de pólen das samambaias. Então a dúvida era se isso aqui era semente ou era grão de pólen. O Malpighi, né, que vocês vão conhecer na zoologia também, por conta de um aparato bucal que recebe o nome dele nos insetos, ele percebeu o lançamento dos esporos no microscópio. Gente, isso no século XVII. Tá? Ele percebeu que as coisas catapultavam, né? Mas o microscópio do século XVII não se compara ao que a gente tem hoje. E em carta endereçada a Albrecht von Hallen, o Linneu escreveu: Este pó, visto ao microscópio, parece exatamente com o pó das anteras de outras plantas. Tá? Então, para o Linneu, isso era mais parecido com um grão de pólen do que com uma semente em si. Tá? Mas o que é o tal pó, portanto, das samambaias? Né? Nada mais é do que ou os esporos, como a gente viu na outra aula, ou vários esporângios, né, que vão liberando os esporos. Né? Então é isso o famoso pó da samambaia. Não é nada de semente, né? Essa estrutura é diferente. Semente a gente só vai encontrar nas plantas espermatófitas, né? Gimnospermas e angiospermas. Tá? A gente viu esse vídeo, né? Só vou relembrar aqui caso alguém tenha deixado passar ele. Agora passa a mínima ideia porque que o mouse não vai. Bom, enfim, a gente já viu o vídeo, né? Não vou gastar energia agora mostrando como é a liberação desses esporos, né? Um mês depois de falar aquela história de grão de pólen, né? Ou antera, o Linneu disse, né? Eu não sei nada sobre as tribos de plantas imperfeitas, que é o que ele considerou como musgos e samambaias, né? E devo confessar minha ignorância sobre se o que vejo é semente ou pó das anteras. E a confusão ela reinou até 1794, quando John Lindsay estudou o desenvolvimento do pó. Ou seja, ele teve certeza que o pó era uma semente. Tá? Para o Lindsay, isso era de fato uma semente e pronto. Né? Então, essas estruturas guardavam sementes e catapultavam essas sementes, né, numa forma de dispersão. O Lindsay ele recebeu uma carta do Sir Joseph Banks, tá? Que a gente estuda lá em biogeografia, pedindo para enviar então essas sementes para a Europa. Tá? Ele morava na Jamaica, né, o Banks. O Banks respondeu que enviaria sementes, já que a planta sofreria com o envio. Né? Era mais fácil mandar essa estrutura do que mandar a planta em si. Tá?
E o Banks respondeu que se ele tivesse êxito, receberia os créditos da descoberta da semente das samambaias. Tá? Então, mas o que seriam essas estruturas que germinam dessa semente de samambaia, né, que não existe? A pergunta é se isso eram cotilédones, né? E claro, a gente já sabe que isso na verdade hoje são gametófitos, né? Então, aquilo chamado de protalo, né, ou um gametófito, que é a estrutura que vai possuir o arquegônio com a sua osfera e o anterídeo com o seu anterozoide. Né? Esse gametófito, né, ele pode ser monóico, originado da germinação dos isósporos, né, ou das plantas homosporadas. Tá? Geralmente a gente representa ele nesse formato mais cordiforme, sendo que sabidamente os arquegônios estão mais nessa parte aqui, tá? E os anterídeos que produzem os anterozoides mais aqui embaixo, tá? E ele apresenta uns rizóides, né? Isso não é raiz, né? Porque isso é gametófito, isso não é esporófito, tá? Então ele tem uma lâmina, nem sempre é verde, né? Tem alguns grupos que ele não é verde. Esses rizóides que servem para fixação, tá? E portanto vai produzir anterozoides e osferas. Aqui uma microscopia eletrônica, né? É difícil conseguir nesse formato, né? Isso aqui são cultivados em laboratório para fazer a imagem. Então aqui ó, vários arquegônios com suas osferas e esses pontinhos pretos onde são produzidos vários anterozoides, né? São os anterídeos. Tá? O Carl von Nageli, um suíço em 1944, ele observou algumas estruturas que eram os anterozoides e percebeu que eram as mesmas observadas em hepáticas e musgos. Tá? E foi Michael Jeron Lanzinski-Suminski, um conde polonês, que percebeu que os anterozoides nadavam até a osfera, ou seja, só se percebeu isso em 1848. Tá? E agora eu tenho que descobrir um jeito de botar esse vídeo, agora eu descobri como, para mostrar para vocês os anterozoides nadando. Tá? Vocês vão ver que alguns desses não são tão eficientes, né, não sai do lugar, mas tem outros que se locomovem de fato. Tá? Então eles usam flagelos, né, para se locomover na água e ir nadando. Né? Alguns que conseguem sair mais claro que eles estão sobre uma lâmina, né? Vai aparecer um grupinho no canto esquerdo daqui a pouco. Ó, aqui tá indo, ó, aqui tá, viu, começou a andar, lá vem uma duplinha. Então assim, eles saem nadando, em 1848 se percebeu que isso ocorria, tá? Bom, parando essa história de sementes de samambaia, né? Então, na verdade, a gente sabe que aquilo é um esporo, né? Produzido de um esporângio. Esses esporos vão cair no chão e vão germinar produzindo os gametófitos, né? Que é a geração gametofítica, que vai produzir os gametas, portanto. Essa geração é a geração sexuada, né? Porque tem células sexuais que produzem oosfera e anterozoides. Aqui é uma filogenia bem simplificada de samambaias, né? E mostra mais ou menos o formato desses gametófitos, né? Nesses grupos aqui ele é mais cordiforme, em alguns grupos ele não tem muito um formato, ele até lembra um pouco um antócero, tá? Ou às vezes até uma leve alga, porque ele não tem essa estrutura tão detalhada, tá? Mas é, são gametófitos, né? Vão produzir as estruturas como um todo. E aí tem dois tipos de ciclos de vida em samambaia, né? O das plantas homosporadas e o das heterosporadas. Eu já falei um pouco sobre isso. No caso das plantas homosporadas, que é a minoria, na verdade, dentre todas as plantas vasculares, mas nas samambaias elas são a maioria, o que acontece? A planta vai produzir, portanto, o esporo, né? Tá aqui, né? Então a parte marrom é a parte N, né? A parte verde é 2N. Então esse esporo é produzido nesse esporângio. Depois de liberado, ele germina, tá? Produzindo esse gametófito. Como ela é homosporada, vai produzir tanto arquegônios com osferas quanto anterídeos com anterozoides. O anterozoide tem que nadar e fecundar a atmosfera, preferencialmente de outro gametófito. Tá? A partir do momento que ocorre a fusão, a gente tem um zigoto, que é 2N de novo, e ele vai se desenvolver sobre o gametófito. Eu vou até voltar aqui para mostrar. Ó. Então aqui está começando a germinar um esporófito. Aqui esse de baixo é o gametófito, que é N, ali em cima está germinando o esporófito, que é 2N. Por um leve período de tempo, obviamente, esse gametófito nutre o esporófito, tá? Mas isso é questão de curto tempo, até que esse esporófito desenvolva raízes de verdade, caule, né, e uma folha que começa a fazer fotossíntese, tá? E aí ela se torna independente. Então a gente sabe que onde existe um esporófito, existiu um gametófito, né, naquele local.
E assim é o ciclo de vida de uma planta homosporada. No caso de uma planta heterosporada, quando a gente for discutir selaginela, eu vou mostrar um pouco mais detalhadamente algumas coisas, mas essas plantas elas vão produzir num estróbilo, né, geralmente, uma estrutura reprodutiva, é, micrósporos, que são os esporos masculinos, micro sempre é o masculino, e megásporos, que são os esporos femininos. O megásporo produz o gametófito e, consequentemente, a oosfera, né, mas que são femininos, e o micrósporo vai produzir o anterozoide, tá? É, são indivíduos independentes, né? Então, o megásporo só dá origem à oosfera no final, né? E o micrósporo só dá origem ao anterozoide. E esse anterozoide vai ter que sair nadando até encontrar uma osfera, né, e fecundar, e aí o ciclo é o mesmo. Há alguns detalhes nesse meio do caminho, mas eu vou detalhar um pouco mais quando a gente discutir selaginela na próxima aula, né, em licopodide. Tá? E o que, que pode acontecer? Né? A gente tem basicamente três processos que podem acontecer numa samambaia. Tá? Autopolinização. Então, o gametófito vai produzir arquegônios e anterídeos e o anterozoide vai fecundar um arquegônio do próprio gametófito. Tá? A gente chama de inbreeding, né, ou autofecundação. É o menos desejável, mas pode acontecer. Tá? De novo, aqui o que está em verde é a geração 2N, o que está em marrom é a geração N. Pode acontecer também. Deixa eu só me achar aqui. Ah, tá. A planta produzir, obviamente, vários esporos, né? Cada um vai cair no chão, todos esses milhares de esporos caem, alguns germinam, podem germinar próximos, e o anterozoide fecundar a oosfera de outro, mas que veio da mesma planta, esse gametófito, né? Veio de esporos diferentes, mas vieram da mesma planta. Ou seja, não tem muita diversidade genética. Tá? Então, esse anterozoide nadou, chegou numa oosfera, que não era do próprio gametófito, mas era do gametófito que veio da mesma planta, por fim. Tá? Também não é a melhor alternativa, mas às vezes é o que tem, né? E o ideal, né, seria fecundação cruzada, né? Quando o anterozoide que veio de um gametófito, que veio de um esporo, que veio de uma planta, fecunda o arquegônio, que veio de um esporo, que veio de outra planta, ok? E aí sim a gente tem uma maior diversidade genética, tá? Mas imagine, a gente teria que ter uma população grande de plantas próximas, né, para esses esporos caírem no chão próximos e germinarem. Entendam que não é que nem angiospermas, por exemplo, que tem aves que fazem polinização, que tem insetos, né, que tem mamíferos. Então aqui é tudo meio que ao acaso. Tá? Então esses três processos podem acontecer. Tem grupos que não aceitam, né, a autofecundação, mas isso não é tão comum até, tá? Porque em últimos casos é o que há. Tá? Há alguns estudos que mostram que geralmente o gametófito vai rejeitando o anterozoide próprio até que vai ver que não vem ninguém, ele acaba aceitando no final, para evitar, né, que ele morra e não deixe um descendente. Tá? Há gametófitos independentes, a gente já discutiu isso um pouquinho em briófita, mas eles pulam a fase esporofítica dessas espécies de tricomanes. Tá? Em alguns casos o esporófito nasce em outras populações, mas não nessas, então eles crescem nessas montanhas. Isso aqui é Europa e Estados Unidos. Acredita-se que isso, durante a última era glacial, eles perderam a fase esporofítica por algum motivo. Tá? Então, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais, procurem sobre Trichomanes intricatum, que só se conhece a fase gametofítica em muitos locais. Nunca se viu produzir esporófito. Tá? Em outros casos, a gente tem poliploides em samambaia. O que é isso? Né? O Dryopteris geralmente tem 41 cromossomos, mas às vezes tem 82 e às vezes 164, ou seja, são múltiplos, né? Vai multiplicando, tá? As Plenium tem 36, mas às vezes tem 72, às vezes tem 144, às vezes tem até 288 cromossomos por célula, tá? E como é que eles surgem? Eles surgem de um esporo que não fez meiose. E, consequentemente, ele vai produzir anterídeos 2N, osferas 2N, que quando se fundem ficam 4N, tá? Isso é relativamente comum em samambaia, tá? Eu vou discutir isso um pouquinho mais à frente. E ainda é o processo de hibridização, né? Quando o anterozoide de uma espécie fecunda a osfera de outra, tá? Isso é comum ainda, mas não tanto quanto o poliploidia. O zigoto ele pode se desenvolver, mas os esporos neste caso são abortados, eles são estéreis, tá? E o pessoal geralmente costuma identificar as espécies híbridas pelo formato do esporo, que dá de ver que ele não é viável, né? Mas por que, que o esporo é estéreo? Vocês têm alguma ideia?
Bom, na meiose os pares de cromossomo não se juntam, né? Porque veio de indivíduos diferentes, tá? Então o processo falha na desenvolvimento de uma meiose. E quando ocorre duplicação de DNA, que é o caso de poliploidia, esse problema está resolvido, né? Porque é sempre o dobro de DNA. Então nesse caso de hibridização, os esporos são estéreis. Tá? Aqui, ó, Cystopteris protusa e Cystopteris bulbifera ocorre a formação de um híbrido estéreo, que é Cystopteris tenescensis, tá? Lembre que tem que ter um X para identificar que isso aqui é um híbrido, né? Mas, se isso aqui for 2N com 2N, isso não acontece. Eu tenho duplicação de cromossomos e eu tenho um poliploide. Um híbrido poliploide, inclusive, tá? Estima-se que 20% das espécies atuais podem ser híbridos nas samambaias. E para detectar esses poliploides, né, costuma-se olhar o tamanho da célula, que é bem maior, porque tem muito mais cromossomo, né? E o formato dos esporos, e inclusive em alguns casos, né, essas espécies, se conhece os híbridos porque é uma mistura, a gente identifica que ela tem características tanto de uma planta quanto outra. Tá? O formato da folha, às vezes tem misturas de folhas de um indivíduo com outro, e isso é característico. Tá? E tem várias espécies, Tectarensis, inclusive ocorre em Santa Catarina. Outra forma de reprodução de samambaias que não é questão sexuada é por gemas, né? Que é reprodução assexuada, né? Então, algumas se destacam nas folhas, outras vão estar em raízes, no caule, né? Aqui, ó, em Asplenium bulbífero, né? Então, vai produzindo gemas aqui nessa pina, como vocês já conhecem, né? Cai no chão, dá origem a outro indivíduo, tá? Às vezes está no ápice, aqui, ó. E às vezes essa folha quando tomba, né? Daí esse indivíduo pode germinar, ou às vezes nas pinas, como eu citei. Essa Ceratopteris, né, uma planta ornamental utilizada em aquários, e neste caso ela produz gemas na margem das folhas também, aqui, ó, e vai dando origem a novos indivíduos. Tá? Em alguns casos elas fazem isso, como eu falei, está no ápice, né, a planta tomba, germina e dá origem a um novo indivíduo, e assim grandes populações vão se formando tudo de clone. Tá? Essa é uma estratégia que Asplenium stoloniferum costuma fazer. Aliás, Stolonipes, né, não Stolonífero. Produz essa estrutura, isso não é um estolão, né? Que isso aqui é a folha, e vai se reproduzindo assim, assexuadamente. Em alguns casos tem gemas nos pecíolos, né? É mais raro, mas acontece em Densitae e Lindsayacea, essas duas famílias. Então ela produz aqui, ó, isso aqui é uma gema, tá? E vai dar origem a outro indivíduo. E em alguns casos, né, Blacknacea costuma ter em alguns grupos isso, tem estolão, né? Que nem lá o negócio, o morango, vocês devem ter visto em estrutural, né? Então produz esse estolão e sai um novo indivíduo. Produz outro estolão, outro indivíduo. Aqui não é a folha, né? É tipo uma estrutura caulinar que vai dando origem a outros indivíduos, tá? Isso inclusive a gente está estudando para saber se isso de fato é caule, se isso é raiz, o que é essa estrutura, porque não tem trabalho ainda sobre isso. Tá? Então essa é a forma de reprodução em ciclos de vidas em samambaia, né? O que é importante lembrar é que ela pode ser assexuada e assexuada, né? Assexuada com gemas. Sexuada vai depender o ciclo se for uma planta homosporada ou heterosporada. Eu vou discutir bastante isso ainda conforme a gente vai avançando nas nossas aulas.